Essa é a melhor versão disparada do novo Jeep Renegade 2025 variante Sport Altitude, que chega pela faixa de R$ 148.990. Eu sei que não é um valor acessível, mas quando a gente compara com os seus rivais, aqui esse carro entrega bastante coisa, pessoal. Eu acho sim que o custo-benefício é o mais interessante comparado com o Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross, por exemplo. Principalmente porque temos aqui o conjunto 1.3 turbo com 185 cavalos e já é uma versão muito bem equipada. Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Lembrando, toda a linha Jeep, essa versão, por exemplo, você sempre consegue desconto lá no site digitaldrive.com.br, de acordo com a sua região, mas acessa logo porque são chassis específicos, podem ser vendidos a qualquer momento e até mesmo nas lojas, nas concessionárias. Não só essa versão Sport, mas as outras também estão sempre com bônus. Dá um pulinho aqui na Jeep Italia Master no Rio de Janeiro. Temos aí esse design já conhecido, está um pouco cansado na minha humilde opinião, mas esse carro ainda é muito bonito. Você repara esses detalhes em preto brilhante aqui, ó, nas 7 fendas, o logo GP escurecido, né, com essa pegada de cinza, iluminação Full LED, farol bem forte, muito eficiente, com esse DRL nesse estilo circular. Não temos farol auxiliar de neblina nessa variante e esse para-choque aí com uma pegada bem agressiva, bem robusta, né? O ângulo de entrada favorece também um percurso um pouquinho mais complicado. Vincos imponentes aqui, ó, nesse capô. Conjunto de roda dessa versão, olha só que interessante, pessoal. Era o antigo conjunto que estava presente na versão Trailhawk há muito tempo atrás, se não me falha a memória, e agora está presente aqui. Deixou esse carro mais interessante visualmente falando. É um aro 17, 215/60 o pneu, com para-barro também. Uma coisa exclusiva a partir dessa versão. Na versão de entrada você não encontra esse item. O retrovisor não vem com uma pintura, mas tem aí o sensor, aliás, o repetidor de seta, não tem sensor de ponto cego e a maçaneta também não traz uma pintura. Assim como a coluna B, que é fosca, mas você já repara esse rack de teto. E olha só que curioso, a coluna A é pintada de preto brilhante. Aqui atrás, freio a disco na roda traseira, o acabamento é legal também, com o adesivo fazendo alusão a essa versão Sport Altitude. Antena estilo normal, com esse aerofólio até que bem pronunciado. E aqui atrás, assim como lá na frente, o desenho já conhecido. Você acha que já está na hora do Renegade mudar? Temos aí iluminação Full LED com o nome da versão, a câmera de ré e motorização 1.3 turbo. Para-choque sem sensor de estacionamento, mas tem a câmera ali, já ajuda, né? Com iluminação refletiva e desse outro lado fica a luz de ré. Porta-malas na casa de 320 litros, com iluminação dos dois lados, bancos bipartidos, tem esse compartimento aqui também. O acabamento é legal, mas abaixo você encontra o kit de reparo dos pneus, né? Na verdade a ferramenta, juntamente com esse step. Lembrando que o step full size é um opcional presente no Packwork, que custa cerca de R$ 7.000. Aqui em cima tem esse easter egg com o auxílio para fazer o fechamento. Afastando para vocês verem esse SUV compacto de perfil. Ele traz aí um entre-eixos na casa de 2,56 metros, se não me falha a memória. E detalhes internos, vamos conferir essa versão, conforme eu disse. Traz aí itens legais, como por exemplo o painel digital, sendo uma das mais baratas, né? Mas antes aqui a porta vem com esse acabamento rígido e forração em tecido, onde você encosta o braço. Não tem rebatimento do retrovisor, mas o ajuste é elétrico. Comando dos vidros e travamento, e aqui a saída de som com essa pintura diferente. Porta-garrafas, porta-objetos. Não tem soleira, pedaleiras normais, comandos de iluminação. Não tem farol auxiliar de neblina, né? Mas aqui você ajusta o brilho do painel e ajuste da altura do facho do farol. O banco também é em tecido com esse grafismo aqui, ó, diferente, interessante. 6 airbags com ajuste manual de altura e também inclinação. O volante tem uma pegada macia, não chega a ser aquele couro propriamente. Configuração do painel, atendimento de chamada e aqui o piloto automático convencional. É uma coisa que fica devendo esse carro, né? O ACC, quando a gente compara com o Creta, as versões mais caras trazem esse item. Haste de seta, limpador dos para-brisas com a função intermitente, o ajuste da coluna é feito de forma manual,
tanto altura como profundidade. E tá aqui um dos motivos que fazem esse carro ser sim uma excelente opção no quesito custo-benefício. Quando você analisa o Creta, nessa mesma faixa de preço, 140, 142 mil reais, que inclusive é o Creta de entrada, você tem o painel do HB20, que não é digital, e você tem uma mídia muito mais inferior do que essa aqui que eu vou mostrar para vocês, galera. Aqui no Renegade, nessa versão, você já encontra esse painel digital de 7 polegadas. No lado esquerdo, temperatura, do outro lado, nível do combustível. No centro, o RPM com a velocidade. Colocando para o lado, você tem aí a parte do econômetro e essa visualização um pouco mais minimalista, né, com menos informações. Colocando para baixo, você tem dados do percurso A, com distância, consumo médio, velocidade média. Percurso B, você pode criar um novo percurso, informações desde o abastecimento e aqui o histórico de consumo. Novamente para baixo, performance, com potência, turbo, força G, o RPM num grafismo diferente, auxílio de direção como assistência de faixa aparece aqui e pressão dos pneus, além da parte de alerta de velocidade, configuração dos airbags, configuração de iluminação, parte de som e para você restaurar o padrão. Painel realmente bem legal e aqui a multimídia para mim uma das melhores da categoria, se não a melhor, com CarPlay, Android Auto sem fio, uma tela com 8.4 polegadas. Antigamente esse item só estava presente nas versões bem mais caras desse carro. Aqui você tem duas divisões, né, duas janelas. Apertando esse lapisinho, ele libera acesso aí para widgets que você consegue colocar aqui nessa tela inicial. Arrastando de cima para baixo alguns atalhos, por exemplo, da câmera traseira, qualidade excelente. Você consegue colocar aquela linha guia, tá? É uma opção também. Ela acompanha o ângulo conforme você vira o volante, beleza? Aqui embaixo temos aí a parte de mídia, né? Sua fonte de áudio preferida. Você consegue trocar através desse menu todas as configurações de balanço, fader, equalização, adaptação do volume conforme aumenta a velocidade. Ar-condicionado, aqui é digital de 2 zonas, também um baita diferencial quando a gente compara com o Creta, por exemplo, né, o Creta mais barato. Zona 1, zona 2, posições e intensidade do vento com a função Sync automática. E olha isso aqui, pessoal, GPS integrado também, excelente função dessa multimídia com, olha só, o leitor da velocidade, né? Esse GPS consegue ler a placa, né? Interessante demais, navegação muito fluida. Aqui você conecta o seu smartphone, mais dados do veículo, toda a parte de perfil de motorista, configuração da tela, segurança, alerta de fadiga, saída de faixa, frenagem autônoma de emergência, hora, data, navegação, câmera e muito mais. E tudo reunido de forma favorita, de forma aberta recente, por categoria de conforto, navegação, telefone e tudo literalmente junto. Aqui embaixo, ar-condicionado digital Dual Zone, muito bom isso, né, conforme eu disse para vocês, com comandos físicos também de volume, né, toda a parte da multimídia, e esse aqui, ó, do modo esporte, que já deixa o painel com essa pegada mais interessante visualmente falando, sem falar também da assistência de faixa, que você apaga essa tela, beleza? Tomadinha USB normal tipo C, com essa aqui, ó, 12 volts, para conectar algum dispositivo externo com espaço de porta-objetos. Fica devendo carregador de celular por indução. Câmbio automático de 6 velocidades com a função sequencial para você ter um controle maior. Afinal de contas, aqui você não encontra os pedal shifts, né? Infelizmente, freio eletrônico, start-stop do sinal e aqui controle de tração e estabilidade, 2 porta-copos, o espaço interessante para você colocar um celular, o apoio de braço forrado em tecido e um espacinho interessante lá embaixo forrado. Aqui temos um espaço muito bom também de porta-luvas com luzinha, tá? Mó bagunça aqui, pessoal, por favor, não reparem nisso. Depois eu fecho. O retrovisor não é fotocrômico, luz da cabine amarelinha, o teto nesse tom mais claro com PQP para todo mundo, menos para o motorista. Parasol com espelho e luz. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, aqui em cima, material soft touch, muito melhor do que lá no Creta e melhor também do que no T-Cross, sem sombra de dúvida, tá? Praticamente toda essa faixa aqui, ó, muito macio, só daqui para baixo que é o material mais rígido, certo? Vamos dar um confere lá atrás. O acabamento traseiro é praticamente o mesmo que se encontra lá na frente, material rígido, maçaneta em plástico, com essa forração em tecido, comando do vidro e perde aquela pintura na saída de som com porta-garrafas. Aqui não tem soleira, mas uma coisa interessante é o ângulo de abertura dessa porta.
que abre praticamente 90 graus, tá? Ela fica só um pouquinho inclinada aqui, apesar dessa parte traseira, né, o entre-eixos não ser um dos melhores, você tem um acesso mais facilitado. Bancos em tecido, conforme já visto, com essa costura clara. Sinto falta de apoio de braço, acho que merecia, mas vem aí com apoio de cabeça para todo mundo, com essa versatilidade também que eu sempre gosto de mostrar, né, facilitando aí o transporte de algum objeto maior. Aqui em cima tem luzinha amarela e o entre-eixos propriamente. Nessa minha situação momentânea, eu com 1,72 m, até que fico de boa. Olha só, pessoal, sobrando aqui, ó, mais de uma mão, tá? Lembrando que o banco está ajustado para a minha posição de guiar com porta-revista. O espaço para o pé é excelente também. Desse lado não tem porta-revista e não tem saída de ar, só uma tomadinha USB do tipo normal. Isso é um vacilo, né? Eu acho que nessa altura do campeonato já merecia saída de ar. Pode ser um diferencial contra esse carro, né, perante a concorrência, porque lá no Creta e lá no T-Cross a gente encontra. O túnel central é um pouquinho elevado, mediano, atrapalha só um pouco uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro, com PQP retrátil, trazendo ganchinho também. Ajuste na altura do cinto dá para fazer. No quesito altura de cabeça, é esta a minha situação. Nesse aspecto, esse carro dá de 10 a 0. Ó. Sobra aí praticamente uma mão e meia quase, né? Show de bola. Eu não sou tão alto, mas mesmo você trazendo aqui uma pessoa alta, ela fica de boaça. E essa é a minha situação de perfil para você conferir. Vamos ver agora a motorização. E um grande destaque desse carro, sem sombra de dúvida, é o motor 1.3 Turbo Flex, de 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27,5 kg de torque para ambos os combustíveis, com câmbio automático de 6 velocidades, o 0 a 100 fica na casa de 9,5 segundos e a velocidade máxima 202 km por hora. Por que eu falo grande diferencial? Nessa faixa de preço, galera, não tem para ninguém. Por quê? O T-Cross, por exemplo, 1.4, ele beira aí R$190 mil e tem 150 cavalos. E o Creta 1.6 turbo de 193 cavalos também custa R$190, né? Arredondando aí o valor. Então, desde a versão mais barata, essa aqui, por exemplo, a versão que é sem nome do Renegade, né? A T270, que custa cerca de R$120 mil, já vem com esse motor que tem uma cavalaria muito, mas muito mesmo interessante. Então, é sim um baita diferencial. Ele não vem aqui com uma molinha a gás, né? Mas tem a manta acústica, não tem uma capinha aqui propriamente nesse conjunto. E na parte de consumo, de acordo com o Imetro, na cidade no etanol 7,7, na gasolina 11, na estrada no etanol 9,1, na gasolina 12,8 km por litro. Também é um número relativamente interessante, razoável, né? Podemos dizer, mas lógico, tudo depende também do jeito que você anda com esse SUV. E desse lado, detalhes de ajuste manual para o banco do passageiro, somente de inclinação. E aqui tem esse pequeno compartimento também para colocar o celular, por exemplo. E é isso, pessoal. Mais informações de performance vai estar na descrição. E é assim que fica toda a iluminação do Renegade, já conhecida também. Onde fica a seta também funciona o DRL. Aqui em cima farol baixo, embaixo fica a iluminação alta. Não temos farol auxiliar de neblina nesta versão, repetidor de seta no retrovisor e a traseira, apesar dessa lanterna pequena, eu acho bacana esse grafismo em forma de X com a seta mais ao centro. A placa que eu acho que merecia um LED, né, nessa altura do campeonato, tem que ser tudo branquinho. Na parte de segurança, meus amigos, o que eu destaco para vocês: assistência de faixa, detector de fadiga, frenagem autônoma de emergência, reconhecimento de placa de trânsito e também temos aí os 6 airbags, assistente de partida em rampa. Infelizmente, ainda falta o piloto automático adaptativo. Caso esse carro ganhe esse item, aí vai ser muito mais interessante do que já é, na minha humilde opinião. Lembrando que esse carro tem também a função do módulo de vidros, tá? Aquela que você abre e fecha todos eles apertando o botãozinho na chave. Beleza? Falando em chave, deixa eu mostrar para vocês. É aquela mais basiquinha, né? Com abertura e fechamento das portas e aqui porta-malas e acendimento da iluminação.
Deixa até eu mostrar para vocês, porque é bem fácil de fazer. Carro fechado, você aperta aqui e segura e todos eles abrem. Show de bola. Aperta uma vez no travamento e sobe também. Beleza? Então tá aí, galera. Detalhes do Renegade nessa versão Sport Altitude. Quando você destrava o carro, ó, acende o DRL. Carro bem bacana. É sim um custo-benefício interessante, lógico, 150 mil arredondando. Não é tão barato assim, mas conforme eu disse, você sempre encontra esse carro com bônus, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.